Ai, 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 febre harta, minha testa sente farta de sentir a tua mão. Eu te peço, L, quero um padre, pois se não tiver casório vai ter numa extrema-unção. Ai, vem cá, mulher, vem que eu tô passando mar. O seu remédio que farta no meu hospital. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. Um filho doente que precisa ser medicado. Que tipo de remédio você usa? Alopatia, homeopatia, ervas medicinais e outros tratamentos. Veja os destaques do que a equipe do Papo de Mãe preparou para hoje. Hoje o nosso tema é alopatia ou homeopatia? Por que você optou pela homeopatia? Porque é menos agressivo. Por que alopatia? É mais eficaz assim, num curto espaço de tempo. Você vai conhecer esse ambulatório médico-terapêutico que fica em uma das áreas mais carentes da cidade de São Paulo, na Zona Sul, região do Jardim Ângela. Há 6 anos, a comunidade aqui só é tratada com homeopatia. O paciente faz a consulta e sai com seu remedinho na mão. Para gripe, febre, remédio alopata não é encontrado aqui. Você acompanha o tratamento médico da sua filha desde pequena? Sim, acompanho. É mais de você que acompanha ou a sua mulher que acompanha? Não, é que eu não sou casado, eu já sou separado, mas... Vocês dois? Dois acompanhamos sempre. Vieram bater um papo com a gente a doutora Ângela Donda, que é pediatra alopata, o doutor Eli Camargo, que é farmacêutico, e o doutor Ariovaldo Ribeiro Filho, que é pediatra homeopata. Obrigada pela participação de vocês. Então agora a gente vai conhecer as mães que vieram bater um papo, né, que vieram conversar, participar dessa conversa. A senhora, o seu nome qual é? Maria José Batista, sou mãe de 3 filhos. Qual a idade deles? Um tem 35, outro 27 e o outro 25. E como é que você tratou dos seus filhos durante a infância, adolescência? A minha filha tinha bronquite asmática, né? Até os 6, 7 anos, então a partir dela ela entrou na escola, eu fui fazer um curso assim de remédios alternativos. Caseiros, né? O seu nome qual é? É Lúcia do Carmo Lima. Sou mãe de 2 filhos. Felipe, que tem 21. O Victor, que tem 2 e 8. Que está aqui. Que está aqui. E sempre tratei eles com remédio farmacêutico mesmo. Nunca tiveram assim, problemas mais graves. Eles já tomaram antibiótico? Olha, o Felipe, sim. E o Victor, ele é alérgico a antibiótico, né? Então já tem um outro problema aí que a gente vai conversar, né? Também. Que ele não pode tomar. E só o Victor não tem, assim, problema, assim, de saúde. Só sempre uma gripe, que quando vem é muito forte, com febre muito alta, que já tive um probleminha de ter uma convulsão que me preocupou muito. E agora, depois disso, eu passo a ter mais cuidado. Quando ele começa com febre, eu já rápido medico e já levo dá o remédio já mesmo. dou o remédio que rápido também ele já melhora. E quando persiste a febre, eu já aí procuro um médico para saber o que é, né? Tá bom. E o seu nome qual é? Eu sou a Márcia. Eu sou mãe do Felipe Orion, de 3 anos, do Gabriel, de 7 anos, e trato com homeopatia desde que eles eram bem pequenininhos. O Gabi chegou a passar durante um período por tratamento alopático, que eu tive dificuldade de localizar um novo médico, né, que a gente confiasse, que eu acho que também tem uma necessidade grande de você ter uma empatia com a pessoa que está tratando, além da linha de tratamento. Mas depois eu localizei e o Felipe sempre tratei com homeopatia, eu confio na homeopatia.
tenho bons resultados com isso, sempre me tratei com homeopatia também. E você é daquelas radicais, assim, que se tá com febre, você não corre dar o remédio? Não corro, eu acho que nem é uma questão de radical, Mariana, eu acho que é uma questão de compreender como a homeopatia funciona. Né? Lógico, aconteceu um quadro... Vamos ouvir você, pode falar. Ficar do lado dele. Quer ficar do lado dele? Eu já vou lá, Você quer tá bom? ficar lá? Então vai lá ficar do lado dele, daqui a pouco eu chego. O Felipe, por exemplo, teve um quadro de laringite aguda. Num quadro desse, não dá para você tratar com homeopatia, não é uma questão, era uma questão de urgência, ele estava numa situação difícil, a própria homeopata indicou para ir para o hospital e passou por uma medicação alopata. Então, doutor, precisa ser radical? Quem trata com homeopatia não pode tratar com outro remédio? Como é que tem que ser? Não, na realidade é assim, o homeopata nada mais é que um alopata que fez um curso de especialização, que é uma especialidade médica, e ele tem esse recurso, né? Ele tem um recurso a mais, ele tem um conhecimento a mais que ele pode aplicar na terapêutica. Então, por exemplo, o homeopata, ele chega, inicialmente ele vai escolher o tratamento homeopático. Se não funcionar, ele pode ir partir para o tratamento alopático. Quer dizer, o senhor indica também. O objetivo da gente é que o paciente fique bem da melhor maneira possível. E tem que ver cada paciente, porque a gente vê que o filho dela, se ele já tem um quadro convulsivo, não dá, não sei, mas aí já precisa ter uma outra orientação, né? Na realidade, a gente vai enxergar o caso de uma maneira diferente, né? Por exemplo, se ele está com infecção, combate com antibiótico, ele não é alérgico, eu já sei um antibiótico, vou lá e compro. Quando é alérgico, eu fico com medo. Sabe que eu passei por isso? A minha mais velha teve muita alergia a corante, e a maioria dos antibióticos tem corante, né? Tem uma corzinha rosa ali. É que agora a indústria farmacêutica está preocupada com isso. Também, né? Então, tem mudado todo esse olhar mesmo, né? Nós tínhamos antialérgicos vermelhos, hoje eles são transparentes. Então, o colega farmacêutico fala até melhor disso, mas o sabor, tudo tem mudado, porque a gente também tem paciente diabético. E também o olhar está para esse o doce do remédio, que tipo de doce que vai ser, onde um paciente diabético também vai poder tomar. Fiquei curiosa da Maria José, que disse que fez até curso. Porque José, como é que foi esse curso que você fez? Aí a gente mudou, eu mudei, sabe? Eu dava antibiótico, até ela estragou os dentes muito cedo por causa do antibiótico que ela tomou muito quando era criança, que tinha as crises de asma. Começou na escola, né? Eles passaram e depois eu fui aprendendo, fazendo mais curso, mais... O que você usava para fazer o medicamento? A gente sempre usava o poejo, um xaropinho de guaco, e só sei que ultimamente ela ficou curada. Depois de uns 8 anos não deu mais. Deu resultado? Deu resultado, então eu tive... E aí eu passei, os meus filhos, eu tenho um que nunca tomou antibiótico, o mais velho, que está com 27 anos. O mais novo, ele tem alergia também, igual alergia a antibiótico. Uma vez teve uma infecção de garganta e quando tomou antibiótico ficou todo empelotado. A pele toda, né? Aí eu fui, até hoje ele chega e já fala que é o chazinho, mãe. Quando ele chega meio ruim da gripe, já chega em casa e mãe, faz o chazinho. Daí acho que tem uma coisa da mãe ter paciência também, né? Porque você falou depois de 8 anos. Então, não sei, doutora, mas dependendo do problema de saúde, tem que ser uma coisa mais a longo prazo, não tão imediatista? Como é que é? Então, quando são problemas crônicos, assim, né? Na verdade, os problemas crônicos, a tecnologia alopata, que é o que a gente pratica nos hospitais, nos ambulatórios de especialidade, é sempre baseada numa medicina de evidências. Então, a gente acaba se baseando nos processos, nos trabalhos científicos, e o médico alopata vai focar nisso, né? As medicinas complementares, elas são muito válidas. E hoje já existe uma, vamos dizer assim, parceria, né? Entre a alopatia e as outras medicinas, que nós, na verdade, não chamamos mais de outras medicinas. Hoje em dia já existe um termo que chama medicina integrativa, onde você tenta integrar todas as terapêuticas. Que é aquilo que o doutor falou, o objetivo final é o que importa, Sim, né? Então você associa a acupuntura, a gente não pode esquecer dos pacientes ortopédicos,
que têm problemas crônicos, que se beneficiam muito com a acupuntura. E sabe o que eu acho também? Tem que associar tudo isso à região do país, né? De repente tem regiões onde as pessoas têm mais acesso a alguma determinada utilizam planta. mais plantas medicinais, né? E o excesso de antibiótico pode dar mesmo consequências? Ou isso era antigamente, hoje em dia já não dá mais isso? Então, é interessante falar excesso, né? Porque no hospital que a gente trabalha, que é periferia de São Paulo, o Hospital do Emi Boimirinha, no Jardim Ângela, não há indicação de antibiótico se eu tenho um quadro viral. Eu faço os primeiros exames, tenho vírus, mesmo num hospital alopático, se assim a gente pode chamar aqui, ninguém vai entrar com antibiótico, porque é vírus. Entendo. Agora, se eu tenho os exames iniciais, tenho um quadro clínico compatível, é claro que eu vou entrar com antibiótico. Então, alguns antibióticos podem ter como eventos adversos, por exemplo, dar uma cor diferente no esmalte dentário. Isso pode acontecer? Pode, principalmente na primeira infância. Mas por que ele foi indicado? Então, o que eu acho importante é o porquê da indicação. E o excesso de corticóide também é uma coisa que as mães ficam preocupadas. Sim. Ah, mas é cortisona, ele já está tomando cortisona há tanto tempo. Também, esse é um medicamento que precisa ter um limite de uso também. Né? Essa é uma medicação que tem um efeito na suprarrenal e que pode ter um efeito de alterar a pressão da criança, de dar edema. É claro que você tem que avaliar risco e benefício. Sempre tem que basear no risco-benefício. Uhum. E, doutora, a gente falou dos tratamentos alternativos, que o senhor falou, né, de acordo com as regiões do Brasil. Então, isso varia mesmo? Varia. Nós temos feito um trabalho de pesquisa aí, envolvendo várias regiões do país, onde a gente tem feito uma avaliação de programas de distribuição de plantas e fitoterápicos na rede pública de saúde. Qual que é a diferença de plantas medicinais e fitoterápicos? O fitoterápico é um medicamento elaborado. Industrializado, ele pode né? ser, não necessariamente. Ele pode ser manipulado em uma farmácia. Nós chamamos, dentro desses programas, de oficinas farmacêuticas, que na realidade é um termo que não existe. O que existe é uma farmácia. Então, é uma farmácia que manipula. Então, ela pode manipular com parte daquela planta, como fazer um extrato, né, extrair as substâncias da planta, ou simplesmente produzir um extrato seco, ou fazer com a planta como um todo. Aí seria a planta inteira. Eu tenho aqui até uma informação que o Sistema Único de Saúde, o SUS, fornece fitoterápicos feitos à base de espinheira santa para gastrites e úlceras e guaco para tosses e gripes. É isso mesmo? Exato. Já está sendo oferecido. Exato. Doutor, os medicamentos fitoterápicos, eles têm que ser registrados pela Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Sim, os industrializados, sim. Produzido pela indústria farmacêutica para ser vendido em larga escala. Sim, esses que estão sendo distribuídos agora no SUS, eles são industrializados, então precisam ter o registro da Anvisa. Para isso existe uma regulamentação e dentro dessa regulamentação eles conseguem então os registros para ser comercializado. Porém, nem sempre podem ter, porque manipulados de uma farmácia, o que eles precisariam ter seria uma prescrição médica. E aí a farmácia poderia então atender a necessidade daquele paciente específico para aquela situação. E as plantas medicinais são plantas que são usadas mesmo para aliviar ou curar doenças? Elas têm esse poder? A fitoterapia é assim, se a gente for entender a fitoterapia, 80% dos medicamentos aqui que a nossa colega alopata utiliza, eles vieram ou de um protótipo de uma substância isolada de uma planta ou são isoladamente de uma determinada planta. Então, nós não descobrimos, criamos algo em laboratório como se fosse uma era robótica, né? Não, nós partimos de um determinado ponto onde se faz pesquisa e dentro dessas pesquisas se descobre essas substâncias que depois são testadas. E tem toda uma regulamentação também para comercializar e tudo mais. Sem dúvida. Até tem um telefone para mais informações ou até para fazer denúncias. O telefone da Anvisa é o 0800 642 9782. E o site é o www.anvisa.org.br. O David Almeida foi até as ruas e ele ouviu a opinião de um pai. Uma filha de 11 anos. 11 anos. Você acompanha o tratamento médico da sua filha desde pequena? Sim, acompanho. É mais você que acompanha ou a sua mulher que acompanha? Não, é que eu não sou casado, eu já sou separado, mas... Vocês dois? Dois acompanhamos sempre. Tá, e
qual é a preferência assim, do tratamento? É homeopático, alopático? Sempre homeopático. Sempre homeopático? Isso. E por quê? Porque dá mais resultados, principalmente para o organismo da criança, né? Assim, uma criança que está em desenvolvimento, homeopático é melhor do que os remédios tradicionais devido a antibióticos ser muito forte. Isso atrapalha o desenvolvimento tanto hormonal como intestinal, dependendo do remédio ser muito forte, a criança pode ter várias consequências do tratamento. A homeopatia, que surgiu na Alemanha no século XVIII, baseia-se no princípio de que semelhante cura semelhante. A teoria é a de que substâncias que desencadeiam certos sintomas também podem tratar esses sintomas. É isso mesmo, doutor? É o oposto da alopatia? Na realidade, o que acontece é um exemplo simples, por exemplo, café. O café a gente sabe que ele provoca um estado de aceleração, um estado de excitação. Então o que é que acontece? O café, quando ele é preparado homeopaticamente, que é o medicamento cófia cruda ou cófia tosta, a gente desenvolve nele um efeito que quando o paciente toma, pode ser utilizado para tratamento, por exemplo, de insônia. Tá? Aquelas insônias que a pessoa fica com um pensamento muito acelerado, não consegue dormir, muitas vezes esse medicamento cófia cruda ou cófia tosta pode ser utilizado. Agora, a gente viu que o pai falou, eu não quero dar muito remédio porque isso pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Pode mesmo? Então, de novo, vou tentar falar isso. Na verdade, também tem muita automedicação, né, doutora? Aí isso é perigoso. Na verdade, as mamães chegam nos pronto-socorros já contando assim, eu já estou dando, eu já comecei a dar, eu dei 3 dias e não deu certo, aí vim aqui para você dar uma olhada. Então, na verdade, na alopatia, de novo a gente está dividindo, a medicação é feita para doença. O controle não é com medicação, é um controle de saúde, onde a gente vai orientar vacinação, alimentação, educação. Então, mais para frente a gente vai continuar essa conversa, até para falar de vacinação. E daí quero saber das mães essa história da automedicação também, tá bom? A nossa conversa continua daqui a pouquinho. O Papo de Mãe volta já. Fique agora com um papo de Pedrinho Tonelada. Hoje o nosso tema é alopatia ou homeopatia? Vamos ver. A senhora se trata com alopatia ou homeopatia? Me trato com os dois, mas eu prefiro mais homeopatia. Mas por que homeopatia? Por que você optou pela homeopatia? Porque é menos agressivo, né, para o nosso organismo. A senhora toma remédios homeopáticos? Já tomei quando necessário, né? E também eu tomo alopático também quando necessário, numa infecção de garganta, né? A necessidade do antibiótico a gente também tem que tomar, né? Não sou rígida, não, mas eu gosto muito da homeopatia. Você opta por ser alopática ou homeopata? Alopatia. Alopatia? Isso. Por que alopatia? É mais eficaz assim, né? Um curto espaço de tempo. A homeopatia é boa, mas o resultado você vê a um longo espaço de tempo. Assim, às vezes você tem pressa de alguma coisa, também não tem muita paciência para esperar muito tempo. Então você opta por um medicamento que te faz dar um resultado rápido e preciso. Quando você precisa tomar algum medicamento, então, você prefere a homeopatia, o remédio homeopata ou o remédio alopata? Não, prefiro a homeopatia. Por quê? Caso que é feito de ervas naturais, né? Melhor para a saúde. Quando você tem algum problema de saúde, você se trata com o remédio alopata ou homeopata? Alopata. Você nunca tentou um tratamento com a homeopatia? Nunca. E eu não acredito nisso. Você não acredita por quê? Não vejo, não sei, não vejo a eficácia dos produtos. Muita gente se trata e fica anos se tratando, consumindo esses produtos e nunca dá certo. Eu tenho vários parentes que consomem esses produtos e eu não vi resultado até hoje. Olha, fico espantada.
Eu não concordo. A homeopatia sempre deu resultado muito rápido com os meus filhos, com a família inteira. Todos nos tratamos com homeopatia e, pelo contrário, eu acho que se você está na mão de um profissional de qualidade, não dá para dizer. Acho que é um mito. As pessoas têm uma tendência a justificar as coisas que elas têm um pouco de medo, ou que elas não conhecem, ou que elas não concordam. E o doutor estava dizendo que as pessoas confundem um pouco. Confundem. Existe uma cultura, vamos dizer assim, de que achar que a homeopatia e fitoterapia, o tratamento com plantas, é a mesma coisa, mas é diferente. Na realidade, na homeopatia você tem produtos animais, por exemplo, a apis mellífica é produzida a partir da abelha, né, que é um animal. Né? Você tem minerais, calcária carbônica, silícia, fósforos, sulfuro, que é o enxofre, são minerais. Né? E também tem muitos produtos fitoterápicos, muitas plantas, né, do reino vegetal, né, que resultam em medicamentos, como beladona, por exemplo. E tem que ter um pouco de paciência, vai, doutor, porque tem que dar as gotinhas lá de 2 em 2 horas. Ou Dá 2 vezes em 10 minutos por a uma hora criança e que está meia. com uma febre muito alta, às vezes demora mesmo com homeopatia, né, para passar. Acho que a mãe tem que ter uma certa paciência, porque... Na realidade, assim, foi como ela falou, né, você tem que entender o processo. Na realidade, a febre, a gente considera numa visão homeopática que a febre é uma reação do organismo, né? Agora, precisa ter um acompanhamento. Agora, eu queria ouvir o lado aqui da pediatra alopata. Quer dizer, quando a criança tem essa febre persistente, febre alta, pode esperar mesmo? Ou existe algum risco para a criança? Tá. Eu acho que a gente precisa deixar claro uma coisa. Imunologicamente, é importante ter febre. Então, não se trata de um conceito homeopático ou alopático. É um conceito de imunologia. Nós precisamos chegar a 38 de temperatura, porque senão nenhum vírus morre. Portanto, quando as mamães falam assim, ai, deu 37,5, eu mediquei. Errou. E nós, nos pronto-socorros de alopatia, já orientamos isso. O que é difícil é a população gostar dessa orientação. Quer dizer, tem que esperar passar dos 38. Dos 38. Mas aí, se passar do 38 e ficar muito tempo nessa febre alta, você acha melhor medicar? Ou então, você acha que... Os riscos de crise convulsiva, que é o medo de toda mãe, né? Então, a gente sabe que até os 2 anos, depois disso, isso acaba. Algumas crianças, 2% de algumas crianças ainda até os 5 anos, tem risco de ter crise convulsiva febril. Então, o maior risco que é importante são nos pequenininhos. O que é importante é você observar a criança. Esse olhar é importante. Tem criança que está com 38 brincando. Tem criança que já está, como a população diz, caidinha. É verdade, né? Ele está prostrado, ele está caidinho. Então, eu acho que foi por isso que o Victor teve convulsão, porque ele tem febre, mas ele está ali, super ativo, brincando. Então, eu acho que foi isso. Não te chamou atenção, né? Porque ele estava brincando. Eu mediquei e ele dormiu. Então, ele convulsionou dormindo. Aí vou perguntar para vocês também. Às vezes, quando está com febre, a gente não tem vontade de levar para dormir na nossa cama, para ficar ali do lado? Aí, nesse momento, pode levar, doutora? Então, você quer saber como pediatra ou como mãe? As duas coisas. O seu filho tem quantos anos? Vai fazer 10. Então me fala, como pediatra e como mãe? Como mãe, eu sempre levei para cama. Mas como pediatra? Como pediatra, eu falaria para deixar na caminha e ir até lá, observar. Porque eu também sempre levei, e já aconteceu de eu levar, não, ela não está bem hoje, e da criança vomitar no meio da noite. E daí, se você está junto, é mais fácil de socorrer, né? Na verdade, o que a gente orienta a mãe depende do cansaço dela. Né? Se a mãe está muito cansada e ela não consegue ficar levantando para observar a criança, é mais seguro levar para a cama. Tem uma coisa que a gente acabou não comentando, mas porque o assunto vai embora, né? Mas uma questão que sempre me chama a atenção é que muitas mães acham que automedicar com homeopatia não faz mal.
e automedicar com alopatia faz mal. Então, assim, eu já dei uma vez para não sei o que a criança teve, dá de novo a mesma coisa. Sabe o que acontece? Às vezes é uma avaliação dos pais de uma determinada coisa que não é aquilo. Aí ele vai dar o remédio. O pai faz o diagnóstico, né? Dá o remédio e não é aquele remédio, aí não funciona. Pela avaliação do pai, já acha que a homeopatia não está funcionando. Aquele comentário que a gente viu da pessoa que foi entrevistada, muitas vezes a pessoa, muita gente da minha família usou e não funcionou, mas como que usou? Alguma vez vocês automedicaram o filho, ou fizeram um diagnóstico e correram com remédio e depois se arrependeram? Não, porque eu só trato com homeopatia e eu só tomo o remédio quando eu vou no médico. E ele passa e aquela receita faz. Tanto ele tinha uma dose única que ele me dava para mim tomar, e ele já avisava para mim não repetir. A senhora que está certa, não é? Assim que está certo. Se todo mundo fosse assim, né? Então eu tenho muita cautela. Hoje em dia, em posto de saúde, se tem um atendimento homeopático, vários postos de saúde, né? Então eu acho que sempre é importante ter um acompanhamento do médico para poder orientar a conduta, o medicamento que é tomado. Então, a homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. O site da Associação Médica Homeopática Brasileira, que é o www.amhb.org.br, reúne associações e sociedades de vários estados. E a Rosângela Santos mostra pra gente pacientes que moram na periferia de São Paulo e fazem tratamento com remédios homeopáticos. O dia a dia de Dona Maria Mariana é muito cansativo. Ela trabalha em casa e fora como auxiliar de limpeza. Tem 7 filhos, um deles especial. Há 4 anos descobriu que estava com depressão. Foi nessa época também que ela conheceu a homeopatia. Dos 7 filhos da Dona Maria Mariana, 4 tomam remédio homeopático. A senhora também está tomando. Logo no começo, ela falou assim, olha Mariana, pega meio copo de água e coloca uma gotinha do medicamento. Eu, para que, doutora Célia? Para ele tomar. E vai adiantar? Vai adiantar. Eu fiquei pensando, falei, acho que isso não vai dar certo. Mas aí eu fiz e deu certo. Deu? Deu. Sempre está dando. O ambulatório é simples, faz parte da Associação Comunitária Monte Azul, que foi criada há 30 anos. Dividida em 3 núcleos, a associação faz um trabalho que prioriza a educação, a cultura e o meio ambiente. Em todo o projeto, cerca de 5.000 famílias são beneficiadas em 13 grandes programas. Com uma experiência de quase 30 anos, a doutora Célia trouxe para cá o tratamento homeopático. Seus pacientes, pequenos ou grandes, não tomam antitérmicos, anti-inflamatórios ou qualquer outro remédio que não seja homeopatia. Eu sigo uma linha que o meu objetivo é encontrar qual é o medicamento que trata tudo no paciente. Então, você dá aquele medicamento e ele fica com o medicamento em casa. Se ele tem diarreia, aquele remédio. Se ele tem dor de cabeça, aquele remédio. Se tem dor de cabeça, é sempre o mesmo medicamento. É uma mudança no jeito de tratar qualquer doença. A homeopatia pode curar ou ajudar o paciente com qualquer tipo de problema, segundo a médica. Fátima trocou as consultas com um dermatologista pela homeopatia. Eu tinha um processo alérgico que era muito corticoide. E nada. Então, quando eu passei na primeira consulta, eu gostei, fui me observando em algumas coisas, fazendo algumas anotações e, enfim, vi que era realmente o que a médica falou, né, a doutora Célia. Então, agora eu trato com homeopatia. O atendimento é gratuito, os remédios também. Dona Wanda traz a filha Micaela. Aproveita e também faz uma consulta. Às vezes tem remédio que a gente toma e a gente fica bom de uma coisa e prejudica a outra, né? E a homeopatia, eu acredito que ela vai direto no problema, não vai atingir outros órgãos. A doutora Célia elogia os pacientes daqui. A maioria, segundo ela, segue direitinho o tratamento. Porque são pessoas que têm menos recursos, então elas não podem ficar comprando um monte de medicamento. Então elas aceitam melhor o tratamento e o tratamento flui muito melhor com pessoas que tomam menos medicamentos. O que fala para as mães, ela garante, fez na própria casa. A senhora tratou seus filhos com homeopatia? Sim, a vida inteira? A vida toda, né? Desde que eu me formei como homeopata, eu sempre trato deles com homeopatia. Nunca tomaram antitérmico? Não, antitérmico nem pensar, não, de jeito nenhum.
Segundo o governo federal, a busca por acupuntura, homeopatia e fitoterápicos aumentou até 358% na rede pública entre 2007 e 2008. Especialistas apontam que o crescimento está ligado à portaria publicada pelo Ministério da Saúde em 2006, criando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. A norma autorizou terapias alternativas no Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas tudo isso ainda é muito polêmico, né, doutor? Olha, segundo um estudo britânico, a homeopatia não tem comprovação. Um relatório da Comissão de Ciência e Tecnologia do Parlamento Britânico afirma que os remédios homeopáticos são tão eficazes quanto o placebo, substância sem ação. O placebo é geralmente receitado por alguns médicos apenas para criar efeito psicológico nos pacientes. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, lançou uma advertência contra o uso da homeopatia no tratamento de doenças como AIDS, tuberculose e malária. O que os médicos homeopatas acharam dessa decisão britânica aqui no Brasil, doutor? Na realidade, assim, foi um encaminhamento que foi feito ao parlamento, né? Mas eu já estou sabendo que isso não passou. Tá? A própria ministra da Saúde de lá fez uma colocação que não tem cabimento isso, porque o tratamento eficaz é utilizado há muito tempo na Inglaterra. E a economia que representa o tratamento homeopático a nível estatal, vamos dizer assim, é muito grande. Ela falou assim, não, e fora isso, a aceitação da população é enorme. Agora, houve uma repercussão e tudo isso, né, muito grande no mundo inteiro. Não, né? E eles falam também que não tem comprovação científica da homeopatia. Tem comprovação científica? Tem, claro que tem. É lógico. Estamos aqui, ó. Como diz a doutora, é uma medicina baseada em evidência. O que é isso? É uma guerra como é que é? Uma guerra dos laboratórios, isso aí, hein, doutor? Eu acho que não é, não. Eu acho que ele até pode responder melhor, mas eu acho que não é, porque, na realidade, o que acontece é que a linguagem da homeopatia, de utilização das doses mínimas e ter o efeito que tem, é uma coisa assim revolucionária até hoje. Tá? Então, as pessoas não conseguem explicar, porque a mente é muito materialista. Até porque, senão, tantas pessoas não se tratariam e não recomendariam. Isso da Organização Mundial da Saúde, de doenças como AIDS, tuberculose, essa recomendação, o que o senhor acha? Não, eu acho assim, né, que tem, tudo tem suas utilidades, como foi falado aqui também pela colega, a doutora Ângela. Assim, a gente tem que saber bem o que vai e a aplicação. Né? Por isso que é muito importante que quando se procurar um homeopata, que se procure um homeopata médico, formado. Ou, então, é aplicado também na odontologia, que se procure um dentista com especialização em homeopatia. É aplicada também na veterinária, tá? Que se procure um veterinário homeopata. Por quê? Porque tem um caminhamento. Nós, no Brasil, vemos a alopatia e a medicina de uma forma geral baseada na medicina americana. E quando a gente fala de homeopatia, a gente fala de uma outra medicina integrativa, nós estamos usando como parâmetro a medicina europeia. Então, nós temos outra qualidade, outro olhar, outra forma de ver o paciente. A gente vê, inclusive, que aqui no Brasil existe esse respeito, né? Até pelo Conselho Federal de Medicina e tudo mais. A gente vai ter que chamar o próximo bloco. Eu vou fazer uma última pergunta para concluir aqui o assunto. Quem enviou foi a Clarissa Meyer, que é a nossa colega e cuida do site aqui do Papo de Mãe. Ela tem uma dúvida e ela quer saber o seguinte: queria saber das diferenças entre as duas linhas homeopáticas, unicista e complexista. Você vê que ela entende do assunto, né, doutor? A diferença, assim, o unicista é que normalmente o médico prescreve um único medicamento. E o complexista é quando prescreve vários medicamentos num complexo, vamos dizer assim. São vários medicamentos juntos, um medicamento que é uma composição de vários outros medicamentos. E são duas linhas mesmo ou mesmo o médico pode adotar as duas? Então a gente vai utilizar o que é melhor para o paciente, né? Isso aí tem muito a ver com a formação, a forma como o médico aprendeu a trabalhar. O senhor mesmo se define como? Eu faço unicismo. Tá? Eu faço homeopatia clássica, vamos dizer assim, que é o unicismo. Tá bom, a nossa conversa continua daqui a pouco. O Papo de Mãe volta já. Se você tiver um problema de saúde, você prefere a medicina tradicional, a alopatia ou a homeopatia? Eu tento pela homeopatia, principalmente para prevenir.
Então você toma assim com uma certa frequência um remédio homeopata desde que você tenha algum problema? Sim, eu costumo usar também florais de Bach. Ah, você acha mais confiável? Eu gosto, eu me sinto muito bem com esse tratamento. Por que você acha que ele é um remédio mais eficaz? Olha, eu não vou te dizer que ele seja mais eficaz, eu sinto comigo que ele é menos agressivo. Ele só me resolve os problemas, ele não me causa outro problema colateral. Mas ele é um tratamento mais a longo prazo. É mais a longo prazo, mas eu sinto mais firmeza, tipo assim, você não tem uma dosagem muito grande de medicação no organismo e tem um resultado permanente do seu problema. A senhora já se tratou com homeopatia? Eu já me tratei, assim, mais remédios para emagrecimento, né? Eu frequento cardiologista, eu e meu filho. Inclusive agora estou indo pegar o remédio do meu filho. Mas só está indo buscar um remédio? Estou indo buscar o remédio que mandei fazer. Agora, isso daí foi passado por um médico? Pelo médico, que ele tem problema de cardiologia, né? Então já... Você está buscando remédio para emagrecer? Para emagrecer, o dele é porque ele engordou muito, né? E ele não pode, porque ele já é operado do coração, então não pode engordar. Na realidade é assim, existe um conceito da homeopatia para tratar obesidade, né? Mas isso daí, olha, na realidade a gente tem uma recomendação da Associação Médica Homeopática Brasileira que a homeopatia não é para emagrecer, a homeopatia vê o indivíduo como um todo, tá? Então, quando a gente vê uma pessoa obesa que quer emagrecer, a gente vai analisar a globalidade, vai ver se tem algum problema hormonal, vai ver se tem algum outro tipo de problema metabólico que esteja causando isso, e a gente vai tratar isso. Quer dizer, não é um remédio para emagrecer, não, né, é um remédio, precisa tomar muito cuidado. Se alguém falar que está dando remédio homeopático para emagrecer, eu acho que precisa tomar muito, a população tem que ficar bem atenta a isso, que muitas vezes não é um remédio homeopático. E qualquer pessoa pode receber remédios convencionais, como analgésicos e anti-inflamatórios, de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para retirar os remédios são necessários receita médica emitida pelos serviços públicos de saúde, que o medicamento esteja na lista do RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e que a receita tenha o nome do princípio ativo, denominação genérica, e não o nome comercial do remédio. Então, quer dizer, na receita o ideal é que esteja o nome, o ideal não, a determinação é que esteja. A determinação é nome genérico, assim, ou o nome químico da substância. Né? Na verdade, o que a gente faz é sempre prescrever o nome químico. A questão da prescrição de ter, ou o médico prescritor, colocar lá no receituário dele a marca comercial do medicamento, isso é até uma coisa de assegurar aquilo que o prescritor quer. Porque, de repente, a doutora aqui faz uma prescrição e ela não quer que seja substituída. Nós, farmacêuticos, podemos, durante o atendimento, substituir aquele medicamento por um genérico. Isso a lei nos confere esse direito. Mas tem que ser o farmacêutico. O farmacêutico, né? não pode ser o atendente jamais. Então, se ela não quer que nós façamos essa substituição, então ela tem que escrever a marca e grifar exatamente para que isso não ocorra. Mesmo que não tiver a receita, às vezes a médica passa um medicamento pelo telefone, não dá tempo de você ir até o consultório, mas você compra com a recomendação. Mas isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque existe toda a questão tem que ter a receita. Aí o homeopata te passa o medicamento, a dosagem e como proceder pelo telefone, você vai lá, você compra o medicamento. Ninguém te questiona. É uma questão meio complicada, mas também tem o lado complicado da mãe. Você está lá no meio do final de semana, a médica está te atendendo pelo telefone, como é que você vai conseguir a receita? Porque no pronto-socorro, por exemplo, eles não receitam um remédio homeopático, né? Isso é uma outra questão também. Você não consegue um atendimento de urgência com homeopatia. Agora, a criança que tem acesso a um medicamento desse, ela toma um vidrinho inteiro de homeopatia, também não vai fazer bem, né, doutor? Não é aconselhável, Porque a gente né? fala que não tem contraindicação, mas não pode ter uma superdosagem. Não é bem assim. Na realidade, o medicamento homeopático ele vai fazer efeito quando tem uma condição
de suscetibilidade da pessoa. Por isso que a gente fala. Minha filha, por exemplo, ela era pequenininha, nenezinha, foi no meio da noite, foi no armário que sabia que estavam os remédios do meu pai, tinha uma farmacinha. Tomou tudo. Ela fez uma bagunça. Na casa tomou um monte do de médico remédio. também acontece. Depois disso, a gente passou a tomar cuidado com isso daí. É até bom a gente aproveitar isso para alertar as mães que não pode deixar os medicamentos ao alcance dos filhos, Falando né? uma vez, meu filho era antialérgico e eu também, né? Então eu viajava muito para Rondônia. Eu comprei um vidro de polaramine e eu não sei quem tomou o vidro de polaramine. Eu sei que beberam, só que eu não vi reação nenhuma. Não teve um que dormiu 3 dias seguidos. Ficou dormindo a viagem inteira. E você já teve algum problema com medicamento, assim como a Maria José falou? Graças a Deus até hoje, não. Graças a Deus, não. Ô Edson, como é que você trata as suas filhas? Com que tipo de remédio? Só com... Alopatia? Só com alopatia. É? Sempre. Remédio tradicional. E se abrir um armário em casa, vai ter uma caixa desse tamanho cheia de remédio. É a casa do hipocondríaco. Se mexer no meu bolso, com certeza tem um remedinho para dor de cabeça. Você adora passar numa farmácia? Tem. Sempre tem um remedinho. Para tosse, para febre. E principalmente dor de cabeça. Você se automedica? Quase sempre. Já toma errado alguma vez? Não. Não? Não, só analgésico, coisa simples. Nada... Agora você estava comentando, você queria até fazer uma pergunta, né, sobre tratamentos. Não, na minha infância se usava batata amarrada com pano na testa, para diminuir a febre e tirar dor de cabeça. Acho que nunca resolveu não, quando as gotinhas milagrosas que ajudava mesmo. Eu explico a batata, se você quiser. Então explicar, olha, tem uma explicação da batata. A batata é uma solanácea, tá? E a beladona, que é muito utilizada, né, nesses quadros febris, ela é uma solanácea também. Então esses medicamentos eles têm um fator terapêutico, então um princípio ativo que melhora o quadro febril. E na testa funciona? Qualquer lugar onde absorva, né? Olha, interessante, vamos usar mais batatas. Se a febre for alta, depois dá para até aproveitar depois. Né? É verdade. Essa batata. E não tem contraindicação, né? Meu Deus. Não gostou da recomendação da batata? Tomar não vai fazer, né? Perigosa. Agora, já descascar a batata ou não? É melhor descascada ou com casca? Da batata, que normalmente, às vezes o pessoal utiliza. Eu não vou dizer que isso funciona, é melhor procurar um médico e tomar um remédio direitinho. Só estou explicando por que o fundo disso, de onde veio. A gente tem mais uma informação sobre as farmácias, né? O Ministério da Saúde também conta com a Farmácia Popular do Brasil. O objetivo é atingir uma parcela da população que, mesmo não buscando assistência no SUS, tem dificuldade em manter um tratamento médico pelo alto custo dos medicamentos. Além das unidades da rede própria das farmácias populares, mais de 1.000 farmácias e drogarias privadas no país oferecem remédios com até 90% de desconto. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. A farmácia popular ela foi criada exatamente para suprir essa necessidade, ou seja, né, garantir o acesso do medicamento à população que não consegue cumprir o tratamento, né? E vamos saber como é que está lá atrás? E aí, Ricardinho? Essas crianças estão comportadas, né? Muito comportadas, fora aquele moço, aquele Felipe ali, ó. Vai toda hora com a mãe, tá tudo legal aqui. Ele tá fugindo aí de vocês, né? Ele passa por a gente, ele põe a mão no rosto para não ver a gente. E aí, Ricardinho, essa coisa de medicamento, você sempre tratou seus filhos como, hein? Uma mistura dos dois. Teve uma época que a gente usou bastante homeopatia, até hoje eu uso homeopatia, eu pessoalmente, minha mulher também. E meus filhos já estão grandes agora, cada um usa o que quer, né? Então, verdade. Mas tem essa vontade de usar a homeopatia e quando percebe que não está resolvendo, ou está ansioso demais e está com pressa, daí vai para a alopatia. E acho que também tem casos que realmente a homeopatia para mesmo, né? Tem coisas que acho que ela não chega lá mesmo. E a Sheila está contando historinhas aí? Sheila, como é que está a vida aqui? Então, a gente começou a contar historinhas, desenhamos, brincamos. O Guilherme trouxe um monte de brincadeiras legais aqui pra gente, muito divertido. E você toma muito remédio, Sheila? Eu tomei quando era pequena, eu tinha muita rinite. E aí minha mãe tentou a homeopatia também comigo, não deu muito certo, eu tentei vacina, fiz vários tratamentos para rinite. Mas muda o tempo, eu começo... Um narizinho terrível, não tem jeito. Eu vou aproveitar para falar de vacina, né, Roberta? Porque, olha,
Desde 2004, o Ministério da Saúde adota 3 calendários obrigatórios de vacinação. É o da criança, o do adolescente e o do adulto e idoso. Os detalhes estão no site www.saude.gov.br. Primeiro ano de vida, quais são as vacinas que a criança... Porque tem aquelas até que o bebê sai da maternidade com a vacina tomada. Conta pra gente. Vacina para TB, para tuberculose e para hemófilos, deveria sair da maternidade. Algumas crianças saem, outras crianças vão tomar no posto de saúde. Depende da maternidade onde a criança nasce. E elas vão ter as suas repetições, os seus reforços ao longo do primeiro ano. Outra vacinação que é importante, de sarampo, que vai ser feita. A gente já teve uma variação nas datas de sarampo, porque depende de quanto a mãe amamenta, como que a população está amamentando, porque isso é uma coisa importante. A mamãe passa a imunidade pelo aleitamento materno. Então, vacina de sarampo mudou um pouquinho a data, tá? Aos 9 meses de idade, que é quando está terminando todo esse processo de amamentação. Vacina que é importante, que é coqueluche, que está lá na tríplice, que eles vão tomar no primeiro ano. Coqueluche é uma doença que aparentemente não se tem mais, não é assim? Mas a gente tem as que a gente chama de coqueluchoide. O que é oide quando a gente fala? Sempre na medicina é alguma coisa parecida. Então aquela tosse comprida que as mamães falam é uma tosse coqueluchoide, que pode deixar a criança roxinha, com dificuldade de respirar. Essa vacinação é super importante e ela é feita junto com a de tétano, que é outra vacina importante por causa dos cortes. Esse calendário todo está dentro do posto de saúde e é gratuito e é confiável. Os postos de saúde dispõem de 2 geladeiras, com termômetro, com todo o processo organizado de que se cair energia, eles têm um gerador para a câmera frigorífica de vacinação. E algumas vacinas são específicas de acordo com a região do país, né? Por exemplo, febre na Amazônia, febre amarela. Sim. E aí é regional. Tem contraindicação para vacina? E aí, doutor? Tem contraindicação, sim. Claro que tem. Claro que tem. A gente analisa tudo na individualidade. Eu quero saber, assim, hoje em dia ainda tem assim, os médicos homeopatas assim, radicalmente contra, que falam para não vacinar de jeito nenhum? Ou existe uma determinação federal para que... Porque acho que às vezes até para você colocar a criança na escola, você tem que apresentar a carteirinha de vacinação atualizada, não é, doutor? Na realidade é assim, existe uma recomendação, né? A gente não pode obrigar o profissional, né? Ele tem o critério dele, né? Agora, existe uma recomendação da Associação Médica Homeopática Brasileira, né, da qual eu faço parte, de que se aplique o calendário obrigatório, né? Mas tem médico homeopata que não recomenda. Olha, eu acho que se tem são pouquíssimos, viu? Que eu conheça, não. Que hoje é até um risco, né? E na realidade, assim, tem... Porque é uma questão de saúde pública aí também, né? Você conhece pais que são contra vacinas, que não dão vacinas? Conheço muita gente que estuda muito, que não são pessoas que simplesmente não vacinam porque acham que vamos contestar, né? São pessoas que estudam, que buscam informação, extremamente conscientes, não são pessoas negligentes. E você, Lúcia, você vacinou seus filhos? A caderneta está em dia? Como é que é? Está em dia, todos são vacinadinhos, sem problema nenhum. Nunca tiveram problema com o fato de vacina, está tudo em dia. E você, Maria José, vacinou seus filhos também? Todos vacinados. E vocês tomam vacina também? Tomo. Quando eu viajo para Rondônia, esses dias eu tomei a da febre amarela. Mas existe a homeopatia para um tratamento preventivo? Sim, com toda certeza. Na realidade, o tratamento homeopático, o forte dele é o tratamento preventivo e o tratamento das doenças crônicas. Quando o paciente já está tomando há muito tempo remédio, corticoides, antibióticos, não melhora, fica aquele quadro arrastado, a homeopatia ela é pontual para tratamento daquelas amidalites crônicas que a criança não melhora nunca, está perto de operar, tirar as amígdalas, aquelas rinites muito crônicas, ela falou que não melhorou, mas costuma melhorar bem, viu? Esses tratamentos alérgicos, aquelas coisas que você tem que ficar tomando remédio muito tempo, costuma resolver bem, viu? Quer dizer, e os pais também podem
fazer tentativa. O ideal é ter uma integração, todo mundo, pelo bem comum. Mas é por isso que o termo está mudando, né? E vai ficar como medicina integrativa. Legal, legal. Olha, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu queria mostrar alguns livros aqui. O senhor que trouxe esses livros? Esse livro Para quem quiser saber mais informações sobre homeopatia, é isso, doutor? Esse aqui, fala um pouquinho desse aqui. Esse é o que você precisa saber sobre o medicamento homeopático, da doutora Ana Lúcia Dias Paulo. Ele é bem para paciente, explica o que é o remédio homeopático. Tá? E esse outro aqui? Esse aqui do Dr. Rezende, né? Homeopatia, pediatria sob visão homeopática, tá? Então são livros bons para a população ler. Se eu soubesse que a doutora Célia, eu também ia trazer, a doutora Célia tem um livro muito bom, tá? Aos que se tratam pela homeopatia. Pode tá? indicar também. Pode ser e indicado. Aqui? Esse é um livro mais para profissional, é um dicionário homeopático. É um presente para o Papo de Mãe? Isso aqui ou não, né? Não, é um livro mais técnico. A gente tem uma porque está aqui na minha mesa, eu já vou colocar na minha prateleira. Porque a gente precisa abrir os horizontes, abrir os olhos e não fechar. Nós estamos num outro momento, né? Num momento onde o que importa é a vida do paciente, como sempre importou. Só que o que a gente observa é que isso vai ficar integrado. Esta é a evolução. Né? Então, para que a gente possa ter esse olhar para a evolução da integração. E quem quiser saber mais sobre os medicamentos fitoterápicos, alguma coisa assim, ou até sobre medicamentos em geral, tem algum site que pode acessar? Então, o Conselho Federal de Farmácia, nós temos lá uma frente de fitoterapia, onde tem uma comissão, e nós respondemos a diversos questionamentos no país. Eu só queria chamar a atenção, para finalizar, que a fitoterapia ela não é tão segura quanto a população às vezes pensa, ou seja, isso não faz mal porque é fitoterápico. Precisa tomar cuidado porque tem muitas plantas que causam toxicidade e inclusive pode levar o paciente a óbito. Então, e qual que é o site do Conselho? cff.org.br. Tem um site institucional que é da Associação Paulista de Homeopatia, que dá acesso, inclusive as pessoas que quiserem um tratamento homeopático, eles explicam como faz para ser atendido pela saúde pública, via saúde pública, posto de saúde, que é www.aph, que é a Associação Paulista de Homeopatia, .org.br. Até para... A gente sempre fica lembrando de alguma coisa, mas acho importante dizer para as pessoas que não tem essa... A homeopatia é um tratamento muito caro, a gente vê que inclusive a população pode ter acesso, quer dizer, dá para todos os bolsos. Perfeitamente. Não tem isso daí, não tem. Convênio também, às vezes a pessoa tem um convênio, a maioria dos convênios tem homeopata. Tá legal. Então, muito obrigada a todos pela participação. E no nosso próximo programa vamos falar sobre deficiência visual. Participe, mande seu comentário ou sua sugestão para o nosso site. Acesse www.papodemãe.com.br. Até o próximo programa. Até lá, tchau. O urubu, rei, é o rei dos pássaros. Por isso, toda vez que a gente fala o nome dele, tem que fazer assim, urubu, rei. E ele me contou uma história muito divertida sobre um dia em que ia ter uma festa lá no céu. Mas só os bichos que tinham asa que poderiam ir. Mas a dona tartaruga colocou na cabeça que ia à festa de qualquer jeito. Ela aproveitou que a passarada toda estava distraída e foi quietinha e pulou dentro do violão do urubu. Rei! O urubu rei pegou o violão, colocou nas costas e alçou o voo. Batatas. Já pede pro alto, depois dá para até aproveitar depois. Né? Essa batata. E não resistiu. E começou a cantar também. E já rolou a festa, já rolou. E a passarada toda cantou.